Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Começa agora a segunda parte do especial direto do Centro de Tecnologia Florestal da Eldorado Brasil Celulose, aqui em Andradina, no interior do estado de São Paulo, o EUDTEC. Nesse programa, nós vamos mostrar laboratórios, vamos falar sobre melhoramento genético e vocês vão conhecer como são produzidas as mudas, que se transformam na celulose, que chega ao Porto de Santos e é distribuída para mais de 40 países no mundo. Nessa primeira etapa, eu tenho o prazer de conversar com a Brígida Valente, coordenadora de Pesquisa e Tecnologia Florestal da Eldorado Brasil Celulose. Brígida, muito obrigada, seja bem-vinda ao Porto Negócios. Obrigada por receber a nossa equipe aqui, para que a gente possa mostrar para os nossos telespectadores aquilo que muitas vezes eles nem pensam que acontece, né? Quando chega um produto da celulose, por exemplo, um papel higiênico dentro da nossa casa, até no supermercado, nunca quem não participa do projeto ou do processo imagina as particularidades dele. E tudo começa aqui, né? Começa com a criação da muda, que a partir do EUDTEC tem uma nova responsabilidade, né? Eu que agradeço, Nathalie, por essa oportunidade e explicar para vocês um pouquinho do que a gente faz, de como a gente desenvolve os nossos materiais genéticos, vai ser muito bom. Essa árvore aqui não é apenas um cenário da nossa gravação, muito pelo contrário. Explica para quem está em casa o que é essa árvore e o que é feito a partir dessa árvore. Bom, pessoal, essa árvore é uma matriz, uma mãe do Programa de Melhoramento Genético do Eldorado. É uma matriz importante e dela vem todos os outros materiais genéticos. De cada botão dessa matriz, a gente faz um cruzamento que vai gerar um novo clone no futuro, daqui a 14 anos. Né? Então, a gente define pólens de pais específicos, poliniza os botões, a nossa equipe tecnicamente preparada faz toda essa polinização e a gente obtém sementes. Dessas sementes, a gente vai gerar a nossa árvore perfeita, que é o clone que a Eldorado tanto busca e que o EUDTEC tanto trabalha para desenvolver. Hoje, a Eldorado tem 7 clones, Sim. Né? Qual é a expectativa de ampliação desse número de clones a partir desses cruzamentos genéticos e de toda a pesquisa que está sendo desenvolvida? Bom, Nathalie, nós hoje, na fase final do programa de melhoramento, nós temos 3.000 clones sendo avaliados. Então, é um programa muito amplo, que começou com 200 mil materiais genéticos que vieram dessas matrizes, com espécies específicas, características específicas, e hoje a gente tem 7, mas tem 3.000 clones na fase final de avaliação, né? Então, são novos possíveis clones que vão estar saindo aí entre 1 a 2 anos e chegando nas nossas florestas e na nossa celulose. E qual a importância desse número relevante de clones quando a gente pensa no produto final e no aumento da demanda? Porque a pesquisa, a tecnologia ela é importante para o manejo sustentável, mas também para o atendimento da demanda. Por que é importante esse número de clones tão extensivo?
Então, hoje a gente tem 7 clones próprios sendo plantados. A nossa recomendação de material genético do plantio de, por exemplo, 2024 tem 18 clones, né? E por que essa variabilidade? Porque a gente tem que estar preparado para as mudanças. Quais são? Variações climáticas, ocorrências de pragas, doenças, uma mudança de exigência do nosso cliente no mercado. Então, a gente tem que ter uma gama de variabilidade muito grande de clones para atender a todas essas possibilidades e estar à frente do tempo. Ou seja, planejamento. Planejamento, total. Antes da gente entrar no ar, Brígida, você disse que anteriormente essa matriz, ela não ficava aqui, né? E que vocês internamente desenvolveram um processo que permite com que esse processo seja todo realizado aqui. Que processo foi esse que vocês desenvolveram, né? E qual é a importância de ter essa matriz próxima? Tá. Então, o que acontece? Nós estamos numa região, tá? Para quem está aí, que não conhece aqui, a região de Três Lagoas, que é onde nós ficamos, e a região de Andradina, é um clima bem diferente. Então, a gente tem uma temperatura mais elevada, a gente tem uma precipitação um pouco menor. E aí, o que acontecia? As matrizes não floresciam na quantidade e na constância que a gente precisava para o programa de melhoramento. Então, a gente desenvolveu um microclima que ele acontece na copa das matrizes e favorece a emissão de botão. Então, antigamente, que eu tinha matrizes que demoravam 2 anos para florescer, hoje elas florescem 2 vezes ao ano. Então, aumentou a nossa taxa de felicidade. Né? Dobrou a nossa taxa de cruzamentos. Na semana passada, no primeiro programa, nós conversamos com o Charles e ele disse que ao longo desses 728 metros quadrados existem 7 laboratórios. Exato. Eu queria que você explicasse um pouquinho deles. Então, aqui nós estamos no banco de germoplasma do melhoramento genético. Nós temos hoje, dentro dessa área, 50 espécies que nos preparam para tudo que vier de variação. Clima, praga, doença, produto, mas nós também temos, na minha área, 2 laboratórios de biotecnologia, um que cuida da parte de micropropagação in vitro e ele comporta todos os projetos novos de biotecnologia. Tudo que chega de novo na parte de biologia, novas técnicas, ele comporta. E também temos um laboratório de análise molecular. Esse laboratório, ele faz a identidade genética das plantas, ele faz uma análise de DNA. Isso traz segurança para a gente no campo, porque nós avaliamos todas as mudas que a gente planta, para garantir que o clone que a gente recomendou vai ser plantado no lugar certo. Que além disso, a gente vai ter talhões uniformes com clones específicos para facilitar todo o nosso processo de produção silvicultural, que é a manutenção da nossa floresta, mas também que a nossa celulose será uniforme e terá a qualidade que o nosso cliente quer. Né? Temos também 2 laboratórios na área de qualidade da madeira. Os laboratórios na área de qualidade da madeira, eles têm objetivos diferentes. A gente tem um laboratório de análise destrutiva e laboratório de análise não destrutiva. Exatamente. Qual que é a diferença entre um e outro e por que é importante? Então, o laboratório de análise destrutiva, a gente desenvolve análises que você precisa ir lá no campo abater a árvore. Então, assim, são análises que eu preciso ir lá, derrubar uma árvore e tirar amostras específicas. E lá a gente faz análise de densidade, análise de umidade e nós desenvolvemos também uma análise de resistência a vento. Porque parece que não... Mas venta aqui. Mas venta aqui. E aí o que acontece? A gente tem que avaliar se um clone é tolerante ou qual é essa tolerância para a gente ver onde vai alocar ele no campo. Então a gente tem uma análise destrutiva dos materiais. A gente avalia qual é a resistência que um clone tolera quando passa um vento, e essa é destrutiva. Qual que é a importância do laboratório não destrutivo? Para a gente aumentar a nossa capacidade de análise. Porque se eu tenho que abater árvores, isso diminui muito a nossa taxa de amostragem. E as técnicas não destrutivas nos ajudam nisso. Até, por exemplo, selecionar matrizes por análises não destrutivas. Qual que é a densidade de uma matriz adequada para a minha produção de celulose? E eu não posso abater uma matriz. Então, eu faço isso através do NIR, que é utilização do infravermelho próximo.
eu faço isso com FACOP, que é uma avaliação mecânica, eu faço isso com resistógrafo, que é uma avaliação de penetração de agulha e resistência à penetração. Então, são várias análises que nós desenvolvemos para classificar os materiais genéticos. É importante lembrar que a celulose produzida pela Eldorado Brasil é de fibra curta, Sim. não de fibra longa. Uhum. Então, todo esse processo de melhoramento genético busca a qualificação dessa fibra. Exato. E a gente tem uma variação dentro das espécies também. Então, apesar de ser fibra curta, ela tem, vamos dizer assim, comprimento um pouquinho diferente, espessura um pouquinho diferente e se comporta na nossa indústria de forma diferente. Por isso que é importante avaliar um clone. Como é que ele se comporta na fábrica, qual é o rendimento final, tudo para melhorar o nosso processo e apoiar a indústria. Com essa avaliação, eles também podem fazer ajustes no processo interno deles e tirar o melhor daquela madeira. E um clone pode ser cruzado com outro e, de repente, desse cruzamento se descobrir um melhoramento importante para todo esse processo. Sim, você está muito certa disso. Essa é uma das nossas estratégias de curto prazo. Por quê? Porque eu não tenho que ir lá no campo pegar uma espécie pura. Eu posso fazer isso com clones que eu já conheço muito bem. Isso o Leonardo, que é o nosso especialista, trabalha muito nessa linha também. E qual é a importância dessa estratégia quando a gente pensa em curto e médio prazo? Porque longo a gente já sabe que leva-se para colher uma primeira floresta 7, né, para se desenvolver 14. Então a gente não pode esperar 14 anos para que a gente tenha aí um novo desenvolvimento, até porque a tecnologia está evoluindo muito rápido. Exato. Qual é a importância? Esse processo, ele nos apoia, já que a gente conhece muito bem as características desse clone, a ser muito mais assertivo e ultrapassar fases de avaliação em campo. Como hoje eu avalio um clone, ele leva 14 anos, mas são 3 fases de avaliação, se eu já conheço muito bem as características dos pais, eu posso pular 3 anos de avaliação e aí selecionar com 11. E agora nós estamos, junto com o Laboratório de Biotecnologia, na seleção genômica ampla, tentando diminuir ainda mais, reduzindo para 9 anos o tempo de seleção de um novo clone. Quando a gente fala dessas estratégias, a gente pode dizer que são estratégias para diversificação genética do material que é utilizado pela Eldorado Celulose. A biotecnologia nos ajuda de 2 formas. A diversidade, que é introduzir variabilidade, mas também na redução do tempo de seleção. Porque se eu já sei características na fase de muda da planta que eu estou imaginando lá na frente, eu já posso pular a fase de teste progênio e levar o material para a fase de teste clonal, que é a multiplicação in vitro que você viu das 1.500 progênies. E isso reduz em quanto esse tempo todo de processo? Quando a gente consegue, não é pular etapa, mas desenvolver processos que sejam mais ágeis. Então, isso em torno, a gente na primeira fase, 9 anos, então a gente passa de 14 para 9, e na segunda fase, que é a seleção genômica ampla, de 14 para 6. Brígida, você é engenheira florestal de formação. E ver você falando, a gente não pode deixar de perceber a paixão que você tem, né? E quando a gente fala de biotecnologia, de melhoramento genético, há muito desconhecimento, né, nessa área. O quão é importante a gente ter profissionais preparados para que a gente tenha um mundo melhor e um mundo mais sustentável? Olha, eu não vejo outra maneira, sabe? Preparar as pessoas. Então, hoje a nossa equipe, que começou pequena lá em 2021, vamos dizer assim, com 17 pessoas, hoje são 48 no melhoramento, biotecnologia e tecnologia da madeira. E são pessoas muito bem preparadas, que fizeram uma graduação, que fizeram um mestrado, que estão finalizando o doutorado, né? Então, essa profundidade do conhecimento, né, é o que vai nos levar à frente, né? Então, essa disponibilidade das pessoas em se aprofundar nos assuntos, se envolver com as áreas, né, para trazer resultados melhores, um mundo melhor, né, e uma redução aí no nosso tempo de resposta, né, às adversidades. Diante de tudo aquilo que a gente falou aqui nesse bloco, dá para dizer que a busca pela árvore perfeita, ela respeita a questão do clima, a questão do solo, a questão do mercado, mas, sobretudo, a questão do futuro. Sim, e a questão das pessoas. Eu acho que sem elas, nós não teríamos nada, né? Eu falo que eu sou muito do que a minha equipe é. Eles são o meu suporte, né? E suportam todo um processo complexo e se dedicam inteiramente a ele.
Então, a árvore perfeita, ela só vai chegar com essas pessoas que se dedicam tanto. E é aquilo que a gente sempre diz aqui no Porto Negócios, a tecnologia é importantíssima, é uma ferramenta que pode viabilizar muitos processos, mas jamais vai substituir o humano, essencialmente humano. Se nós estamos vendo hoje o que vocês aí em casa também estão podendo conferir, é porque tem muita gente boa e comprometida envolvida nesse processo. Brígida, muito obrigada pela disponibilidade de nos atender. Muitíssimo. Parabéns pelo trabalho, é realmente encantador. Eu estava brincando aqui que na minha época de escola eu não gostava muito dessa questão genética, mas basta conversar com quem sabe, com quem gosta e com quem ama aquilo que está fazendo, que a gente pega gosto. Mas antes de encerrar, na minha frente tem tipo uma geladeira, Sim. onde existem várias sementes. Sim. A nossa base genética, a nossa espécie que a gente trabalha com ela, ela é da Austrália, né? Ela não é nativa do Brasil, que é o eucaliptus. Então, toda a nossa base genética veio de lá. Em 2022, nós fizemos uma excursão técnica, vamos dizer assim, com o objetivo de definir quais seriam as espécies necessárias para complementar a base do Eldorado e que nos preparariam para todas as adversidades que pudessem acontecer. Isso foi feito em 2022, com uma equipe técnica local da Austrália, equipes que fizeram a descrição das espécies e a gente avaliou espécie, procedência e fez a introdução. Nós fizemos a introdução das espécies complementares e no ano de 2023 nós plantamos uma fazenda própria, que é a área de base de conservação do Eldorado, com 39 espécies principais. Tá vendo, gente? Como não gostar do assunto depois que a gente conversa com gente que sabe tanto. Brígida, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. A gente faz um rápido intervalo e o Porto Negócio, direto de Andradina, aqui do Centro de Tecnologia Florestal da Eldorado Brasil Celulose e Euditec, volta já. Não saia daí. Estamos de volta, direto do Centro de Tecnologia Florestal da Eldorado Brasil Celulose, o Euditec, aqui em Andradina. Nesse segundo bloco, eu vou conversar com Frederico Paes, coordenador de pesquisa florestal da Eldorado Brasil Celulose. Frederico, muito obrigada por nos receber e por se disponibilizar a falar um pouquinho de todo o processo que acontece por aqui. Obrigado, eu agradeço pelo convite, por estar aqui falando um pouquinho do nosso processo da biofábrica. Já vou começar o nosso bate-papo te perguntando, onde estamos? Estamos em Andradina, interior de São Paulo, no Centro de Tecnologia Florestal, né, o Euditec, recém-inaugurado. E esse aqui é o laboratório de produção de inimigos naturais para controle de pragas florestais. Para quem está em casa entender, existem as pragas e existem os inimigos que destroem as pragas. Por que é importante pesquisar e estar à frente quando a gente fala de inimigos naturais? Então, os inimigos naturais, para controle de pragas, eles são uma das ferramentas, para que a gente tenha um ambiente equilibrado para a produção da minha floresta de eucalipto lá no campo. Então, a floresta, ela também são atacadas por pragas. E dentre uma das ferramentas que nós temos para controlar essas pragas, tem os inimigos naturais, que seriam basicamente soldados soldados do bem. Soldados do bem. Então, esses soldados, a gente identificou alguns e nós produzimos aqui na biofábrica. E a importância desses soldados é porque quando a gente utiliza esses inimigos naturais, eles são seres biológicos. Sim. E aí a gente evita de estar utilizando defensivos químicos na floresta, exemplo, inseticidas. Isso garante uma plantação e um manejo sustentável. Perfeito, é uma busca por uma sustentabilidade maior dentro do processo. A partir do momento que eu deixo de usar um defensivo químico, um inseticida, eu tenho um ambiente mais controlado e eu deixo, inclusive, de matar os inimigos naturais que eu já tenho no meu próprio ambiente. Ou seja, você garante que os inimigos naturais continuem agindo como soldados defensores. Exatamente. E o nosso objetivo é que essas populações de inimigos naturais, elas se perpetuem naquele ambiente e eu sempre vou precisar da praga. Se o inimigo natural existir, ele precisa da praga, só que num nível mais baixo, que não
provoque danos econômicos para a cultura, né? Esse é o maior objetivo. Então, a gente manter o nível populacional dos insetos de forma equilibrada. Esses inimigos naturais desenvolvidos aqui também levam em consideração a questão das mudanças climáticas que têm afetado o mundo todo? Como que a gente vê essa questão das mudanças climáticas? Principalmente no aumento de temperaturas. A gente tem observado que o ambiente tem ficado cada vez mais quente. E uma forma de a gente contornar isso é a gente buscar inimigos naturais que também tolerem mais esse tipo de ambiente. Então, nós também já desenvolvemos alguns trabalhos que a gente chama de bioprospecção, ou seja, encontrar esses inimigos naturais que já estão no ambiente, que suportam essas características de temperatura mais elevada do ambiente em que a gente produz, né? A temperatura, a elevação da temperatura que os especialistas apontam ser um dos maiores desafios mundiais, é também o maior desafio quando a gente fala de ter uma floresta saudável, de buscar uma árvore perfeita? Ela é um implicador forte, porque quando eu tenho alta temperatura, eu tenho uma maior probabilidade de ter surtos de pragas, né, que a gente vai precisar controlar, e o aumento de temperatura ele geralmente também está associado a menor índice de chuvas no ambiente. E a gente sabe que a água é um fator muito preponderante para a produção florestal. Então, se eu tiver menos água, a minha floresta ela tende a ser menos produtiva, né, vai produzir menos madeira. Então, essa conjuntura ela é muito importante. A gente tem que estar olhando não só para a praga, mas também para as condições ótimas para a minha floresta se desenvolver. Até porque as pragas com mudanças climáticas tendem a ganhar força. Perfeito, exato. Porque o aumento da temperatura causa também certos desequilíbrios na população dos insetos. E aí a gente observa uma tendência de aumento das pragas também. Hoje, qual é o maior desafio quando a gente pensa em combate a pragas que estão ligadas às árvores de eucalipto no Brasil, na Eldorado Brasil? O maior desafio quando a gente fala em praga é a gente ter um monitoramento ágil e um controle rápido. Porque se a gente não faz isso de forma muito efetiva e muito rápida, a gente, vamos dizer, perde a mão. Porque a praga ela sempre começa a população pequena. Sim. Se a gente não estiver observando isso de forma ágil e não fizer um controle antecipado, ela entra rápido. Em surto. E a partir do momento que está em surto, o controle é muito mais difícil, né? E aí muitas vezes a gente não consegue nem utilizar de ferramentas, exemplos inimigos naturais para fazer um controle efetivo. Aqui também no Euditec tem um laboratório de fertilizantes. Perfeito. O que é desenvolvido, né? E qual a importância desse laboratório dentro do processo todo em busca da árvore perfeita? Perfeito. Por que fertilizantes? Para começar, a gente, nas nossas operações, nós consumimos fertilizantes para que as nossas florestas tenham a nutrição adequada. Então, os nossos solos, eles são pobres nutricionalmente. Os solos do Brasil, em geral, são pobres. Os solos dos trópicos. E aí a gente tem que incluir, né, NPK, fertilizantes, nutrientes no solo. E na Eldorado Brasil, hoje a gente consome em torno de 23 mil toneladas de fertilizantes por ano. E uma forma da gente garantir que os fertilizantes que nós compramos estejam conforme as especificações é por meio desse laboratório. Então a gente avalia a qualidade dos nossos fornecedores para garantir que aquele nutriente que vai ser aplicado lá no campo para a minha floresta crescer, desenvolver, esteja conforme e adequado. E disponível, que é o mais importante. Exatamente. Então é para garantir, se eu estou comprando 10% de fósforo, eu quero que eu vou aplicar aqueles 10% de fósforo dentro da minha floresta, por exemplo. Então é uma forma de eu garantir que minha floresta não vai ter nenhuma perda de produtividade por deficiência de nutrientes. Exatamente. Voltando um pouquinho na questão do controle de pragas, quais são os benefícios desse método que você acabou de falar quando a gente pensa, por exemplo, em equilíbrio ambiental? O maior ganho que a gente tem, de fato, é deixar de se utilizar inseticidas. Então, nós já observamos que quando a gente faz a soltura de inimigos naturais, a gente já chegou a reduzir em mais de 60% o uso de químicos. E fora que a gente também tem um custo menor. Então, além dele ser mais favorável para o meio ambiente... mais sustentável. É mais sustentável e ele é mais barato. Tem menos custo e torna-se a gente mais competitivo nesse manejo. Quando e desde quando é feito esse controle de pragas na Eldorado Brasil?
Então, o controle de pragas, ele é uma ferramenta dentro do manejo florestal. Então, desde quando o Eldorado já tem florestas, sempre tivemos os monitoramentos e controle de pragas. Agora, especificamente, o uso de inimigos naturais, ele iniciou na Eldorado a partir de 2018, com a produção interna própria nas nossas biofábricas. Então, a gente começou na escala pequena, inclusive foi aqui mesmo em Andradina, no viveiro, e a gente vem, ano a ano, aumentando nossa produção. Com o EldTech, com essa estrutura aqui, a gente vai ter a capacidade de produzir 65 mil hectares de inimigos naturais. Assim, soltar 65 mil hectares de inimigos naturais nas nossas florestas para controle das pragas. E essa soltura ela é feita de que maneira? Hoje essa soltura é feita por meio dos drones, né? Então é uma ferramenta que, além da gente ter uma maior velocidade, a gente também garante uma melhor eficiência nessa soltura. A gente tem uma melhor distribuição desses insetos, desses soldados do bem nas nossas florestas. Depois que esses soldados do bem são soltos, há monitoramento para saber se eles estão, de fato, onde eles deveriam estar? Sim, uma forma que a gente enxerga isso é por meio dos monitoramentos contínuos. Então, nós temos equipes de campo que recorrentemente estão visualizando a floresta. Então, a própria redução da população praga, né, já é um indicativo de estabelecimento desse inimigo natural. E nós também temos uma rede de monitoramento que a gente chama de armadilhas amarelas, que a gente monitora quais insetos estão presentes nas nossas áreas. Hoje a gente tem 138 armadilhas distribuídas em torno de 300 mil hectares das nossas florestas. E por meio desses monitoramentos a gente quantifica tanto insetos pragas quanto espécies dos inimigos naturais que nós estamos soltando. Então eu sei qual que é a flutuação populacional localizada desses insetos. E você consegue manter o ambiente controlado? Isso, é uma forma de a gente monitorar se eu estou tendo uma perpetuação desse inseto no ambiente, desse inimigo natural no ambiente. No primeiro bloco eu entrevistei a Brígida, que também é engenheira florestal de formação. E é nítido ver o quanto ela fala com paixão daquilo que ela faz. Você não é diferente, né? Do ponto de vista profissional, o que você tem aprendido ao longo do seu tempo aqui na Eldorado, e do ponto de vista humano, o que esse aprendizado tem te agregado quando a gente pensa em deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Perfeito. Como profissional, a Eldorado em si é uma escola, né? Porque nós somos desafiados todos os dias. E os problemas para manejar as florestas, eles são amplos, né? Quando a gente fala principalmente em aspectos ambientais, mudanças climáticas, a gente conseguir enxergar como que minha floresta o que ela vai passar daqui para frente, o que eu tenho que fazer para que essa floresta ela tenha uma boa performance. Uma visão de futuro, né? É uma visão né? de futuro. Então, nós aqui da tecnologia florestal, a gente trabalha em gerar as recomendações técnicas, ou seja, de como que nós vamos fazer, como que nós vamos plantar a floresta, como que a gente vai cuidar dela. Então, a gente tem que estar sempre atenado do que virá pela frente para que a gente tenha um ambiente mais produtivo possível, mais competitivo. E do ponto de vista do ser humano, contribuindo para um mundo melhor? Do ponto de vista de seres humanos, né, eu acho que a Eldorado em si, ela traz também uma empresa que tem vários colaboradores, né? Hoje tem praticamente quase 5 mil colaboradores trabalhando na empresa. Se a gente pegar a própria cidade de Três Lagoas, o quanto ela evoluiu nos últimos anos, a gente está aqui em Andradina, mas a cidade vizinha, vamos dizer a região, traz muitas divisas para o município. Isso gera valor também para as pessoas, né? Então é uma forma das pessoas crescerem, se desenvolverem. Nós estamos lidando com seres humanos, então a gente cresce todo dia, são trocas de experiência, a gente aprende um com o outro, né? É isso, é sobre aprender um com o outro para um mundo melhor. Frederico, muito obrigada pela tua disponibilidade em nos atender. Eu agradeço, obrigado a vocês. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa desse segundo especial, direto aqui de Andradina, no EldTech, o Centro de Tecnologia Florestal da Eldorado Brasil. Não saia daí!
estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto Negócios, especial direto aqui de Andradina, no interior do estado de São Paulo, onde nesse segundo programa especial você já pôde conhecer como funcionam os laboratórios de pesquisa e biotecnologia. E agora, para encerrar com chave de ouro, a gente vai mostrar como são cuidadas e produzidas as mudas, que se transformam na celulose, que chega ao Porto de Santos, sai de Três Lagoas, chega ao Porto de Santos e é exportada para mais de 40 países no mundo. Quem me recebe aqui é a Gabriele Cassini. Muito obrigada por nos receber aqui nessa área que eu costumo dizer para a minha equipe, é onde efetivamente tudo começa. Seja bem-vinda. Sim, muito obrigada, Nathalie, muito obrigada. Hoje a gente vai poder mostrar um pouquinho do nosso processo de produção de mudas de eucalipto e poder trazer um pouquinho o pessoal de casa como que funciona a dinâmica do nosso dia a dia. Agora, para a gente começar, para quem está em casa entender, o que é a silvicultura? Sim. A silvicultura é o processo desde a prospecção de terras hoje até o momento do corte do eucalipto. Então nós cuidamos das nossas florestas por 7 anos. Então o processo de silvicultura é um dos mais longos no processo florestal, mas de uma grande importância para o setor. Na verdade, se o processo ele não tiver o equilíbrio e o manejo sustentável que é necessário, a gente não tem a celulose de qualidade que chega para vários países no mundo. Não. E tudo começa aqui no viveiro de mudas, que a gente vai colocar um pouquinho mais de foco aqui hoje. Quantas mudas são produzidas neste viveiro? Hoje, nosso viveiro de mudas, nós produzimos 16 milhões entregues em campo no ano. Essa é a nossa capacidade produtiva. E nós contamos hoje com 7 materiais genéticos que nós fazemos aqui nessa unidade. Quais são esses materiais genéticos? Nós temos 4 materiais protegidos Eldorado, propriedade própria, e nós temos 3 clones comerciais. Qual que é a importância da gente fazer essa mescla entre o que é próprio Eldorado e o que é comercial? Sim, hoje nós buscamos realmente a gente ter o potencial produtivo das nossas florestas. Então o mix propicia isso para nós hoje. Como é que funciona o viveiro aqui da Eldorado Brasil? Porque quem vê não consegue imaginar que tudo começa aqui e chega a celulose pronta no Porto de Santos, sai do Mato Grosso, Três Lagoas e chega pronta, embalada para ser exportada. Sim, Nathalie. O nosso processo ele é dividido em 4 atividades principais, 4 processos. O primeiro processo é onde nós estamos, que é o nosso mini jardim clonal, e é aqui que faz a mágica acontecer. Então é a partir dessas matrizes que nós conseguimos fazer a coleta e a partir da coleta nós direcionamos para a segunda etapa, que são nossas estufas. E é ali que tem o poder de enraizamento, uma região, uma área totalmente controlada, um microclima bem específico para que isso possa acontecer. E a partir daí nós levamos para os pátios de crescimento e rustificação, para que a gente realmente tenha a muda perfeita, para que a gente possa realizar nossos plantios nas fazendas. E chegar tão em breve a árvore perfeita, como disse o Charles no primeiro programa, que foi bem especial também, que é a busca, na verdade, do Eldorado Brasil. Sim. Hoje a Eldorado trabalha com materiais potenciais em busca da árvore perfeita e aqui em nosso viveiro a gente trabalha com foco no detalhe muito bem específico em cada processo para que a gente possa buscar o maior aproveitamento final dessa muda e a melhor qualidade final. Quando você fala foco no detalhe, a gente que não tem o conhecimento da área se pergunta, um corte errado prejudica o que vai ser levado para ser plantado lá em Três Lagoas, nas florestas? Sim, com certeza. Essa fase inicial, a gente diz que aqui é que vai dizer se nossas mudas estarão boas ou não. Pois se a gente não fizer e não controlar nós temos 7 parâmetros mínimos de coleta e a gente precisa garantir esses 7 parâmetros para que a gente tenha uma boa resposta nos demais processos. Hoje uma muda nossa, ela tem uma idade em torno de 90 dias. Para poder ser colhida. Para ela poder estar pronta e a gente poder expedir ela para as fazendas e poder realizar o plantio. Então são 90 dias essa muda sendo preparada nesse viveiro para que a gente possa realizar o plantio. Esse processo de 90 dias, ele é contínuo? Ele é contínuo. Hoje nós trabalhamos de janeiro a dezembro com a mesma meta e com as mesmas expectativas de produção para a gente poder atingir os 16 milhões de muda entregue em campo.
A gente está vivendo um processo no mundo, não é exclusividade do país, que envolvem os extremos climáticos. Sim, Nós estamos com o desafio de preservar o planeta, né? E isso tem tudo a ver com sustentabilidade, com manejo sustentável. Aqui, no Viveiro, como é que vocês têm lidado com a questão dos extremos climáticos? Sim, hoje o Viveiro a gente conta com programações preventivas em relação à questão climática. Nós temos hoje adubações e irrigações controladas, então nós conseguimos hoje fazer de uma forma dinâmica para não realmente termos prejuízo com relação a altas temperaturas, né, e não ter uma perda de mudas nos nossos pátios de crescimento e rustificação. E também nossas estufas, elas precisam de um controle de umidade e temperatura muito assertivo. Então, qualquer variação climática, nós precisamos fazer controle com fungicidas e inseticidas, mas tudo pensando na sustentabilidade do processo de mudas hoje. A gente sabe que a mulher é mais delicada para mexer com plantas. Essa seria a razão de ter tantas mulheres que quando a gente chega nessa área aqui da Eldorado, a gente vê que a maioria das colaboradoras são mulheres. Sim, hoje nós contamos com mais de 100 colaboradoras mulheres na nossa unidade de Andradina. E um ponto importante, Nathalie, é que nós vemos que as nossas atividades ela requer uma certa habilidade na questão da coleta, do plantio, um foco no detalhe maior. E nós temos realmente muito interesse das mulheres em trabalhar nessas áreas. Então, e diante desse cenário, nós não temos nenhuma restrição em relação a gênero e idade, mas nós vemos uma busca maior das mulheres nas nossas atividades de viveiro também. Quem são essas mulheres? Quais qualificações elas precisam ter e como são capacitadas essas mulheres que estão aqui hoje no grupo, né? Quais qualificações elas precisam ter para que a muda que sai daqui e se transforma na celulose com qualidade seja feita de maneira responsável, né, e ambientalmente correta? Nós acreditamos que a primeira qualificação é a determinação das pessoas. E o desenvolvimento nós fazemos aqui dentro de casa. Então nós contamos com uma equipe de gestão e de liderança que passam essa confiança para que nossa equipe possa realizar a atividade. Então, realmente a gente precisa de uma equipe com uma alta disciplina, uma determinação, e o restante nós conseguimos construir aqui dentro. E como é para você coordenar todo esse processo? Qual é a sensação da Gabriele profissional e da Gabriele ser humano? Porque a gente está falando da continuidade, quando falamos de responsabilidade, da continuidade do planeta. Perfeito. Realmente eu tenho um brilho no olhar pela empresa, pela Eldorado. Eu já estou na empresa há 9 anos construindo isso, né? E nós vemos hoje, nós somos muito gratos aqui, eu sou muito grata por ter uma equipe de mais de 130 pessoas apoiando, respeitando, e nós conseguimos construir isso juntos. Então não é só nós da gestão, mas é toda uma equipe engajada, que interage e passa confiança para nós também no dia a dia. Como é que você se sente quando você vê o processo finalizado? Começa aqui com a muda, com o manejo correto, vai para o campo, é plantado, vira o eucalipto que do bebê vira árvore gigante, é cortada também na floresta, passa pelo processo de industrialização e fica pronto para o mercado. Qual que é a sensação de saber que tudo começou aqui? De muito orgulho. Nós temos muito orgulho aqui na empresa e isso é passado um dia a dia para cada um de nossos colaboradores. O segundo programa especial, direto aqui de Andradina, no interior do estado de São Paulo, no novo Centro de Tecnologia Florestal da Eldorado Brasil Celulose, o Elditec, termina agora. A Eldorado Brasil, nosso agradecimento por nos receber mais uma vez em sua casa, para que a gente pudesse levar informação de qualidade e que seja acessível a todo o público. Gabriele, muito obrigada por nos receber aqui e por permitir que a gente pudesse conhecer um pouquinho desse processo, que sim, é fundamental para o resultado final. Obrigada a vocês e obrigado ao pessoal de casa por passar um tempo aqui conosco. O Porto Negócios de hoje termina agora. Eu volto a te encontrar na próxima quinta-feira que vem com o programa inédito, a partir das 8 horas da noite. Até lá! Tchau! A minha equipe é uma equipe muito determinada, uma equipe que trabalha feliz, contente, né? A gente vai embora assim muito contente de estar com eles aqui. E também a gente sabe que aqui tem amor em cada passo, em cada detalhe, desde o estaqueamento, na cajetação e nos outros processos a gente sente orgulho e admiração por todos. Entrei na empresa em 2013, no ano de 2013,
como ajudante de viveiro, hoje eu estou na liderança, né? Tive a oportunidade de crescer na empresa, né? Foi me dada essa oportunidade de crescer. Hoje eu estou na liderança no setor do mini jardim clonal. Hoje nós estamos aí com uma equipe de mais de 40 funcionários, né? Que realiza a coleta e o estaqueamento, né? das estacas no mini jardim clonal. E eu amo meu trabalho, eu amo a minha equipe. A gente procura dar o nosso melhor todos os dias. E eu amo fazer parte dessa empresa, da Eldorado. E sou grata a Deus e todos da empresa por nos ter proporcionado essa oportunidade de estar aqui dentro, de crescer dentro da empresa e o desejo nosso é de continuar crescendo, somando junto com a equipe da Eldorado. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.